Olá pessoal, William Saura falando com vocês. Vamos falar um pouco sobre homogeneização de tintas, a importância da homogeneização de tintas. Vamos tentar destrinchar um pouco isso daqui hoje, tá bom? Preciso agradecer especialmente meu amigo Fragata, o Adalberto, o Josemar, que fizeram parte desse trabalho comigo aqui, me orientaram em algumas coisas para que a gente pudesse apresentar esse trabalho para vocês, tá bom? Bom, por que homogeneizar, né? Principalmente para evitar problemas como a redução da resistência de corrosão. Algumas tintas, principalmente as tintas à base de zinco, epóxi em zinco, etilsilicato de zinco, pelo problema da sedimentação e a má mistura ou a má homogeneização, ocorre que uma parte desse material, se não for bem homogeneizado, fica no balde e não vai para o filme de tinta, diminuindo a quantidade de zinco no filme de tinta e reduzindo a resistência à corrosão. Outros problemas, redução do poder de cobertura. Alguns pigmentos de tinta são óxidos metálicos e também são bem pesados e podem ficar bem sedimentados. Se não for bem homogeneizado, eu perco o poder de cobertura. Algumas outras tintas perdem ou reduzem a resistência à abrasão. Alguns materiais para essa finalidade, como óxido de zinco ou quartzo, inclusive para algumas tintas antiderrapantes, também são pesados. Se não forem bem homogeneizados, vão fazer falta nesse filme, que é eles que conferem uma boa resistência à abrasão. O meu amigo Josemar tem até uma malandragem disso aí, que deixa as tintas 1-2 dias antes de usar de ponta cabeça e volta para facilitar a homogeneização. A malandragem dele está certíssima, tá? Ajuda, facilita muito, né? A má homogeneização também traz alguns problemas de aplicação, né? Às vezes não está adequadamente homogeneizada e uma porção dela tem uma grande quantidade de carga que não está bem misturada, e em alguns sistemas de pintura ela pode ser um fator de problema, né? Obstruindo válvula, bico, etc. Sobre isso tem um trabalho bem detalhado que o Fragata fez para mim, da importância da homogeneização. Ele está um PDF aqui embaixo que dá para vocês baixarem. Vale a pena dar uma olhada nisso. E a gente vai seguir falando um pouco mais disso daqui, tá bom? Qual que é a importância da homogeneização, né? Sabemos que as tintas todas são misturas de sólidos e líquidos, né? Você tem a porção líquida, que são os solventes, que são as resinas e alguns aditivos. Você tem as cargas, você tem os corantes, você tem outras matérias que são incorporadas para fazer a tinta, tá certo? E esses produtos, eles estão sujeitos à sedimentação, ou seja, o peso específico deles, normalmente maior que os líquidos, tem a tendência de sedimentar. Isso ocorre na maioria dos produtos que tem uso no profissional, né? Por questões de armazenagem, né, a temperaturas elevadas, normalmente os agentes que fazem o controle dessa sedimentação têm dificuldade de segurar tudo isso por um longo período, né? A maioria desses produtos de uso profissional são produtos de 2 componentes. Também aí a importância de ter uma metodologia de homogeneização que seja adequada a essa mistura ficar perfeita. Então vamos ver alguns detalhes de tudo isso daí. Qual que é a função da homogeneização, da mistura, né? Primeiro, manter os sólidos em suspensão, né? Aquela parte da tinta que não é líquida, que é sólida, normalmente minerais ou óxidos de metais, eles precisam estar em suspensão dentro do volume todo da tinta, né? As tintas bicomponentes, misturar o catalisador, né? Para que ele esteja bem distribuído dentro do volume todo.
alguns corantes também precisam ser agitados um pouco antes do uso, para que eles estejam completamente distribuídos nessa mistura, ok? Basicamente, existe alguns modelos de ferramentas utilizadas para isso, e existe uma certa, digamos, um equívoco de qual ferramenta é mais adequada para fazer a homogeneização e mistura de tinta. A gente tem visto muito o uso de discos dispersores para homogeneizar a tinta, né? Então a gente fez algumas coisas aqui para todo mundo estar com a mesma linha do pensamento, ok? O misturador, como o próprio nome diz, ele promove a mistura dos componentes com o objetivo de se obter uma perfeita homogeneização dos produtos. Isso significa que em qualquer proporção, qualquer porção, qualquer volume do produto, ele tenha exatamente a proporção de cada item da formulação no produto. Então vamos imaginar, se eu homogeneizei uma tinta, catalisei, misturei adequadamente, e eu tirar dali 10 ml ou 1 litro, no 1 litro tem que ter a mesma proporção de produtos que eu tenho nos 10 ml, tá ok? Ou seja, não pode ter nada sedimentado, não pode ter nada, porque se eu pegar esses 10 ml de cima da tinta, ele tem que ter a mesma quantidade de corante, de pigmentos, de carga, de outros materiais que tem lá no fundo da lata, ok? Existe uma grande diferença. Quando você usa um dispersor é muito utilizado em fábrica de tinta. Dispersor é um disco ou uma hélice de dispersão. O objetivo dele é fragmentar ao máximo algum produto que tenha de natureza normal dele, de aglutinar-se na formulação, né? Ou por meio do atrito que você queira gerar alguma reação possível ou desejada. Por exemplo, tem alguns tixotrópicos, tipo bentonite e outros materiais, que eles precisam do atrito para dispersar e umectar bem, para que eles causem o efeito desejado na tinta, né? Nós vamos ver aí uma outra imagem. O que é um misturador e o que é um dispersor. Eu peguei essa imagem da internet para ver e tal, para vocês entenderem um pouco mais, né? Um misturador, o que ele faz? Ele agita o produto, mas sem ter atrito, sem danificar os componentes que neles está misturado. O dispersor, a função dele é girar em alta rotação e criar atrito entre os componentes, basicamente de tinta que a gente está falando. É isso aí. Traz a imagem para mim que eu vou explicar um pouco melhor. Bom, eu tenho aqui um disco dispersor. Percebam que ele é um material como uma hélice. Existem outros modelos de dispersores que eles são retos, aqui eles não têm essa angulação, né? Isso numa fábrica de tinta é muito importante, porque alguns produtos, algumas matérias-primas dependem de atrito para que ela exerça a função dela na formulação. Então isso na fábrica de tinta é colocado num motor, isso gira com alta rotação dentro de tachos, né? A tinta ao passar por aqui, ela é fragmentada, ela é quase que moída no disco de dispersão. Para vocês terem ideia, isso chega a gerar calor no produto, o produto chega a esquentar girando em alta rotação numa fabricação de tinta. A hélice do batedor, na verdade, o que ela faz? Ou ela puxa o produto de baixo para cima, ou ela empurra o produto de cima para baixo no balde, com a função de misturá-los todos. Você pode dizer, William, mas isso aqui também deve funcionar para misturar. Pode ser. Porém, algumas matérias-primas não podem passar pelo disco de dispersão. Um exemplo, quando você vai usar uma tinta à base de alumínio,
A estrutura do alumínio é uma estrutura lamelar. Ela que dá essa reflexorização de luz e ela é que dá a impermeabilidade de uma tinta de alumínio, muito utilizado justamente por isso. Quando você usa um disco dispersor numa tinta de alumínio, você quebra esses flocos de alumínio e aí ele fica com aquele efeito chumbado. A gente já viu isso muito acontecer. Outras matérias-primas, como floco de vidro, né, as tintas flake glass, é mais ou menos a mesma coisa. O flake glass ele é uma matéria-prima cara, inclusive, porque elas são como lâminas de vidro que se sobrepõem uma sobre a outra com a função de criar impermeabilidade na tinta, né? Para que a tinta dê a volta em cada lâmina para chegar lá é muito difícil. Então ela ajuda a dar impermeabilidade na tinta. Quando você passa num disco dispersor, você fragmenta todo esse alumínio e quebra a função dele. Em vez de ter lâminas, você tem bolinhas de alumínio, né? Então por isso é muito importante verificar isso aí tudo, tá bom? Passa o slide aí. Bom, quais são os desafios que a gente tem para fazer uma boa homogeneização? Primeiro de tudo, segurança. Quando você está trabalhando com uma ferramenta do tipo dessa, pode ser menor, não importa, mas observe que os dentes dela, existem alguns dispersores que os dentes são assim só. Os dentes dela vão estar em contato com o balde, vão estar em contato com o recipiente que você tiver. Imagine que é aço, ou com uma lata de aço, ou com um balde de plástico, que seja. Esse atrito pode rasgar a lata, engatar a lata aqui e causar um acidente, porque se você está usando em alta velocidade, isso pode ser um motivo de acidente, né? Observa que nos batedores, justamente você tem um anel de proteção, que é justamente para criar essa condição segura, né? O anel aqui não vai deixar a lata, em hipótese alguma, bater aqui a ponto de rasgar a lata, de enroscar, de causar um acidente. Então, a nível de segurança, é impraticável usar esse tipo de hélice, ou mesmo o pessoal que tem que tomar um certo cuidado. Pega uma haste, solta uma chapa embaixo e bota numa furadeira para trabalhar. Pode enroscar no aço e tal, mas pode pegar uma tinta dura, chacoalhar a lata, jogar fora e causar algum tipo de acidente. Então, uma ferramenta tão barata, que é um batedor, o pessoal faz algumas adaptações que pode colocar em risco a segurança, que é o principal, né? Na homogeneização, outro desafio é não contaminar o produto com madeira, por exemplo. O pessoal usa madeira para bater tinta. Você pode deixar fragmentos da madeira lá, se você estiver usando um sistema, uma aplicação mecanizada, por exemplo, um arlés, alguma coisa assim. Esses fragmentos de madeira vão travar a válvula, vão entupir bico, vão gerar problema do modo geral. Ou se você estiver pintando a rolo, imagina, você fez uma aplicação, o camarada vai lá uma ferpa de madeira lá, ou que seja de ferro, uma casca velha de tinta, esse tipo de coisa. A outra coisa quando você está batendo tinta é contaminação por partícula no ambiente. O pessoal vai bater tinta e armazena a tinta durante o processo de jateamento, o processo de limpeza. A lata da tinta, a tampa da lata está cheia de sujeira. No tirar, muitas vezes cai material lá. Então é um desafio também que tem que ter. Isso daí é só cuidado, não tem máquina para proteger disso aí. Outras ocasiões, o cara bateu uma lata de tinta e bota o batedor no chão, onde está sujo, então depois ele vai bater a outra. Também a máquina não vai saber desse mau trabalho que está sendo feito e o que você colocar lá vai para dentro da tinta. Então é um desafio também, né? Não derramar, né? Você pega um hélice dispersor de grande velocidade ou uma outra ferramenta feita de maneira grosseira, é muito comum ela dançar dentro do balde e jogar tinta fora, né? Outra ocasião, em outras situações, dependendo do produto, são hélices que não estão adequadas, né? E com a menor velocidade que você coloca, ela incorpora ar no produto, na tinta, né?
E garantir essa mistura toda também é um desafio, né? Alguns produtos sedimentam demais, fica duro dentro da lata e tal. Para isso, existe a ferramenta correta. Então nós vamos ver um pouco de como utilizar cada ferramenta, né? Então nós temos os meios de homogeneizar: manual, um batedor elétrico, alguns até pneumático, e com batedor pneumático fixo. Aonde a gente usa cada situação? Pô, você tem um quarto de tinta, um galão de tinta para homogeneizar, até que é simples. Você tem uma chapa metálica limpa, é possível você fazer uma tinta de baixo sólido, catalisar um acabamento de poliuretano, só misturar isocianato ali, um volume pequeno, uma aplicação manual, até que a homogeneização manual não é inviável, né? Mas a hora que você está trabalhando com sistemas mais produtivos, que exigem uma quantidade de tinta homogeneizada maior, fazer isso manualmente é quase que impraticável. Se você tiver dois caras aplicando com arlés lá, ou com um arlés e dois bicos, meu amigo, na mão você não bate corretamente não, precisa ter ferramenta, né? Que ferramentas nós temos para isso? Batedor elétrico, batedor pneumático. Vamos falar um pouco cada um deles agora para vocês verem. A gente tem aqui um batedor elétrico, que é o MX1000. Aqui é o MX1000. Essa ferramenta é extremamente ergonômica. A maneira, a posição de você trabalhar com ele é muito simples. Ele é leve também, né? Essa ferramenta, ela tem um soft start. Vocês viram que ela não começa, mesmo que eu aperte rápido o gatilho, ela não começa em alta rotação de uma vez, ela tem uma aceleração. Ela tem um ajuste de velocidade aqui, eu consigo colocar mais velocidade ou menos velocidade, como se fosse um câmbio. Isso aqui é mecânico, tá? Aqui eu tenho um outro ajuste de velocidade. Não sei se dá para focar. Eu tenho várias posições aqui, se não me engano são 6 posições de velocidade. Além disso, o botão dela é como se fosse um acelerador de autorama, mais ou menos assim. Digamos, é um potenciômetro. Na mão eu consigo controlar uma parte dessa velocidade. Ok? Isso é uma ferramenta assim extremamente versátil, robusta. Isso pode cair de qualquer jeito, tem proteção, não estraga, é tranquilo. Essa é uma outra versão de uma ferramenta mais robusta. Ela só tem baixa rotação, ela não consegue elevar altas rotações. Basicamente ela tem o mesmo soft start e tal, controle de velocidade. O principal dela é torque. Essa é uma ferramenta muito útil para o pessoal que trabalha com fireproofing, para massa, coisa bem pesada, porque a potência dela é maior e ela tem mais torque do que velocidade. Então, depois dela, para elas existem algumas hélices que cada uma tem uma função diferente ou atende a alguma condição com mais uma função mais especial, vamos dizer assim. Alguns produtos eles são mais fáceis de homogeneizar, porque tem características tixotrópicas e antissedimentantes muito ativos. A tendência desses materiais é que eles não se depositem. Porém, alguns produtos, por exemplo, alguns primers com óxido de ferro e coisa e tal, a diferença de peso entre a porção líquida e a porção sólida da mistura da tinta é muito grande. Como não são desenvolvidos para altíssimas espessuras, porque muitas vezes os sólidos por volume dele não é tão alto,
a tendência de sedimentação desses produtos. Aí eu tenho um tipo de hélice, por exemplo, desse tipo aqui. Ela tem duas pás, não sei se dá para ver bem aqui. Ela tem uma pá saindo daqui e uma pá saindo daqui. Quando ela gira, tá certo? A tendência dela é puxar produto do fundo para a superfície. São dois aspirais, né? À direita, toda vez que eu giro para a direita, ela puxa material de baixo para cima. Por que ela é interessante? Justamente para esse tipo de material com sólidos sedimentados. Ela faz a suspensão desses sólidos, inclusive para alguns outros materiais, por exemplo, até a semente cola o pessoal usa. É um batedor extremamente versátil. Eu tenho ele com diâmetros menores e diâmetros maiores, dependendo do volume que eu vou trabalhar. Os dois batedores podem ser usados. Para tinta, para epóxi e tal, esse é um dos melhores batedores que eu tenho. Como é que ele funciona? Ele tem 3 aspirais e ele força o material abaixo, não acima. Então, materiais que eu não tenho quase sedimentação, ou seja, não está muito endurecido embaixo, esse material, além dele misturar muito bem, ele faz essa operação com baixa velocidade, mas ele faz um trabalho muito rápido. Depois eu vou colocar eles num balde com água, vão funcionar, só para vocês terem uma noção, já é bem bacana a noção. Então é muito utilizado para tinta epóxi, poliuretano, de um modo geral, com exceção dessas condições onde eu tenho sedimentação, que aí aquele tipo de hélice funciona melhor do que esse aqui. Esse é uma hélice de 3 pás, igual ao outro, só que esse aqui, quando eu giro para a direita, ele puxa material. Também poderia ser pensado em produto de sedimentação, mas na verdade o maior uso dele é para fireproofing, né? São massas extremamente densas que é difícil até de eu remover da lata. Então, em algumas situações onde eu tenho só que bater o componente A e bater o componente B separados, e depois eu tenho que tirar ele para abastecer máquinas com controle eletrônico, esse aqui é uma ferramenta muito útil, porque quando eu estou com o balde no chão, eu boto ele homogeneiza bem. Se tiver alguma resina sobrenadante, assim, que alguma sedimentaçãozinha tiver, ele mistura bem. Normalmente o pessoal tem 2 hélices dessas, uma para o A, uma para o B, cada uma com o seu batedor. O cara bate rapidinho, porque essas máquinas têm um consumo muito grande, e aí o balde é colocado sobre a caçamba, e com essa máquina aqui virando, com o batedor na mão, o cara faz assim, o material sai todo do balde e cai para a caçamba da máquina. É muito útil. Aqui eu tenho uma hélice que é CS. Basicamente, alguns produtos têm uma facilidade de incorporar ar. Em algumas situações de aplicação automática, coisa e tal, isso é extremamente complicado. Por quê? Porque vai gerar outro produto. E alguns produtos têm essa facilidade de incorporar ar. Então, esse tipo de hélice funciona muito bem para isso. Funciona bem também para bater algum tipo de tinta, mas a principal função desse tipo de hélice são produtos que têm dificuldade da bolha de ar sair, tá certo? São produtos que têm uma reologia muito própria, que ele tem uma tixotropia muito alta, porém ele não tem facilidade dessa bolha sair do produto e começa a incorporar ar. E aí máquinas automáticas normalmente tem problema. Então isso aqui é muito útil com essa especificidade. E nós temos o batedor pneumático. Quando a gente desenvolveu esse equipamento, foi muito específico para a área de petróleo e gás, para áreas onde eu tenho diversas interferências do meio, mas o principal dele é a questão de segurança. Esse é um equipamento totalmente pneumático, tá? Ele funciona com motor pneumático de 4 HP aqui atrás, aqui ele tem um redutor 30 para 1 mais ou menos. A rotação dele é extremamente baixa. Eu vou tentar fazer um videozinho e incorporar esse videozinho dele. Ele gira devagar,
ele tem aqui, dá para pegar, né? Ele tem aqui um suporte, onde só eu forçar essa alavanca, ele sobe essa bandeja, essa plataforma, sobe com o motor e tudo. Eu boto o balde aqui, coloco, né? Coloco o balde e trava, o balde fica fixo, fica preso. E aí o cara abre aqui o motor e desce o batedor. E esse batedor, mesmo girando em baixa rotação, ele além de raspar todo o balde, ele não deixa nada em volta do balde sem misturar. Você pode deixar ele trabalhando, ele fica lá batendo o produto, homogeneizando o produto. Se você está catalisando, mesma coisa, colocou os dois lá, deixa bater 5 minutinhos, está perfeito o produto. Mas o principal uso dele é para fireproof. Por quê? Ele tem um torque muito grande, então eu posso colocar produtos extremamente viscosos aqui, ele vai misturar tudo com perfeição. Então, nas aplicações de fireproof manual e tal, é extremamente útil. Por quê? Porque ele garante que a mistura vai estar muito perfeita e você não tem que ficar segurando. Quando você tem um produto extremamente tenso, extremamente viscoso, como são os fireproof para hidrocarbonetos aí, quando você bota o batedor, muitas vezes ele gira a lata junto, o balde junto, entendeu? Se eu uso um batedor forte, tem que estar um segurando e o outro bater, porque senão ele gira tudo. Tamanha é a energia que se usa para misturar tudo isso. Então, nesse caso aqui, você travou ali, mano, resolve o problema. Sem falar que ele é totalmente, intrinsecamente seguro, porque ele é 100% pneumático, não tem nada eletrônico, nada elétrico nele, né? Então, mesmo para a área de altíssimo risco, a classificação, não tem problema o uso dele. É muito cômodo, muito seguro. Basicamente é isso. Eu vou funcionar algumas... Danilo, pode me ajudar aí, Danilo? Vamos botar um balde aqui com água, mesmo com água, só para a gente ter essa noção. Vou pegar um dos batedores aqui, vou instalar ele. Dá para botar aí? Veja. Boa. Esse não, né? Legal. E aí nós vamos colocar... Tira essa égua, fica naquela. Dá pra vir aqui? Tá bom. Pessoal, um outro detalhe desse tipo de ferramenta é o seguinte. Eu não sou tão alto, né? Então, eu posso trabalhar com ele aqui, a altura de baixinho, né? Mas, por exemplo, quando vai trabalhar uma pessoa bem mais alta que eu, ele regula numa altura maior. Essa regulagem, ela é muito importante para, independente do operador, ele ter comodidade para trabalhar. Então, nós vamos colocar aquela hélice que eu falei para vocês, vamos colocar uma rotação baixa aqui, tá? Para que vocês visualizem o movimento, porque o nosso interesse aí é que vocês visualizem esse movimento que a hélice faz, né? Como a máquina tem bastante rotação, então vamos imaginar que eu vou tirar a sedimentação. Eu trabalho com uma velocidade baixa, né? Aí eu já removeu toda a sedimentação, posso aumentar um pouco a velocidade. É lógico que aqui nós estamos com água. Me dá a outra hélice. Nós estamos com água e aí a água facilita Esse é o mesmo modelo de hélice, porém maior. Pode deixar, ela só é maior. Vamos lá, vamos pegar o outro aqui.
falei para vocês que quando ela gira, ela pega o produto para baixo, mas nem por isso ela deixa de misturar muito bem. Se você vê que ela não joga o material para cima. Beleza? Aí vamos colocar aquela outra que vai girar ao contrário. Baixo para cima. Ela vai jogar o material de baixo para cima. Lógico que aqui nós estamos com água, né? Se você tiver um produto com mais viscosidade, a tendência é isso não correr. Essa aqui já faz uma arquezinha, já molhei meu pé aqui, mas só para ter uma noção. Agora vamos para a última. Que é essa que não incorpora ar. Lógico que aqui nós estamos trabalhando com água, então até na água ela vai fazer ensaiado. Se fosse um líquido com um pouquinho mais de viscosidade, ela ia misturar bem, mas não ia incorporar ar não. Bom, basicamente os elétricos são esses aqui. Agora nós vamos descer lá embaixo, eu vou funcionar o pneumático um pouco para vocês terem uma noção. Vou tentar colocar um produto com uma viscosidade um pouco mais baixa e um com muita viscosidade, muito pesado, semelhante aos fireproof, para vocês terem uma noção melhor dele. Vamos descer. Olá pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Já descemos e agora vamos brincar um pouco com as ferramentas na prática mesmo, tá bom? Bom, falar um pouco mais de alguns detalhes dessa ferramenta, para que ela foi criada e tal. Como eu falei para vocês, aqui eu já tenho o ar ligado, né? Eu vou aproveitar que ela está levantada, mas ela pode subir e descer. Eu posso regular essa velocidade que ela faz essas operações aqui. Bom, eu regulo a velocidade do motor, né? Aqui a gente está sem pressão nenhuma, então se eu abro o ar para o motor não vai girar. E conforme eu vou colocando pressão, eu vou subindo a velocidade de rotação dele. Basicamente são só essas funções, né? E aqui eu tenho uma trava, né? Para balde, ok? Existe um suporte também para colocar para pôr galão, né? Dá para fazer um suporte para pôr galão. Por quê? Algumas obras você tem grande volume em galão. Existe. Para isso a gente também tem uma hélice para galão. Notem o seguinte, isso aqui não é tudo paralelo, tá? Existe um grau aqui, um grau aqui, um grau aqui e um grau aqui. Tudo isso foi testado, né? A mesma coisa nesse tipo de hélice, tá? Foi testado para que eu tenha uma revolução dentro da embalagem, do balde. Nós vamos utilizar ele, mas eu vou primeiro mostrar um pouco para vocês, um pouco daquilo que a gente falou de cada hélice, para que serve. Então a gente pegou aqui, põe um zinco aqui para nós, Danilo. O Danilo separou um material à base de zinco, tá? Um primer.
Imagina que seja um primer epoxy à base de zinco. Pega a régua, por favor. Então, espero que esteja dando bem para ver aí, mas enfim, o material tá todo sedimentado, tá? Mas lá no fundo lá tem zinco, tá ok? Então nós vamos colocar aqui um batedor elétrico com uma hélice de... Putz, essa hélice eu não vou lembrar o nome dela, mas HS2, exatamente, que são duas lâminas helicoidais ali, tá bom? Então, Danilo, liga o... Então nós vamos colocar ele numa velocidade lenta para começar o trabalho aqui, né? Então ele está na primeira marcha, numa velocidade bem lenta. E ele faz alguma força, não é tão levinho não, porque o zinco tá duro ali. Mas ele rapidamente já tirou os maiores caroços. Algum ou outro caroço ainda tem, mas podem ver que já não tem tantos caroços mais. Vocês verem, pelo formato da hélice, não tem muito perigo, né? A gente tá fazendo um vídeo aqui, nós não vamos perder muito tempo, tá? Lógico, para melhorar isso aqui é mais tempo batendo, nós não vamos seguir muito porque o vídeo vai ficar muito demorado. Mas mais para vocês verem a operação da hélice. Já conseguiu quebrar bem o material aí. Tá bom? Ô Dan, vamos colocar esse aqui agora? Isso. Agora a gente vai pegar um material que, embora ele tenha a aparência de um primer, na verdade ele não é um primer, tá? Ele é um material com um poliuretano com sólidos bem alto, tá? Para essa operação nós vamos utilizar o mesmo batedor, tá certo? Que é um MX-1002. Esse é o que tem as duas regulagens, o mesmo batedor que a gente estava usando, só que agora eu troquei a hélice. Eu coloquei aquela hélice de 3 pá, tá certo? Que ela joga o material para baixo. Por quê? Porque é um material mais mole. Normalmente ele não tem tanto caroço, nada. Embora esse material especificamente... Então, pega a régua dele só para a gente mostrar. Dá para focar aqui? Isso. Esse material especificamente é um material que tem alguns anos que ele está aqui. Ele veio para a gente desenvolver uma aplicação e ele está bem sedimentado lá, ó, tá certo? Dá bem para ver que aqui não tem nada de corante, nada. Agora, aqui no fundo, tem material pra caramba. Então, o material sedimentou bem aqui. Só que ele não é tão resistente à mistura quanto o zinco, tá? Dá pra pôr isso aqui, por favor? Vocês vão ver que esse tipo de hélice, nesse tipo de material, funciona muito bem. E é muito rápido
Vocês viram que eu trabalho aqui na altura mínima, né? Porque eu não sou um cara alto, né? Mas vamos imaginar que eu fosse grandão, ou que eu quisesse trabalhar mais, digamos, mais em pé com o negócio, dá para trabalhar com ele com uma altura mais alta, tá certo? E olha o poder de mistura que tem essa ferramenta. No caso aqui é um material que não tem assim, uma viscosidade tão elevada, mas consegue fazer uma mistura muito boa com ele, tá certo? Mesmo usando uma rotação baixa aqui nesse caso, tá bom? Dá bem para ver que o material ficou todinho bem homogeneizado. Pessoal, tudo brincadeirinha, né? A grande dificuldade que tem são os produtos que tem fibra, que tem os mais difíceis de misturar e de homogeneizar, basicamente são os intumescentes, né? Porque na formulação deles praticamente não tem solvente, ou se tem muito pouco, eu não sei exatamente, mas o principal, além de viscosidade e tixotropia, esses materiais são desenvolvidos para aplicar 6, 8, 10 milímetros e não descer. Os intumescentes sempre foram o grande desafio da mistura, da homogeneização intumescente. A gente tem alguma coisa aqui que tem alguns anos que está parado, né? E nós vamos tentar funcionar algumas ferramentas para vocês verem. E aí o pessoal já deve ter, muitos aí devem ter tido já algum tipo de experiência com esse tipo de material, sabe do grau de dificuldade. Esse material veio para a gente desenvolver nossa máquina, tá? E acabou que alguns baldes ficaram aqui. Para vocês terem ideia, é muito pouca o material que tem aqui que tem alguma resina sobrenadante. O maior material é basicamente assim, ó. Daqui dá pra gente observar bem o que é o material, né? Imagina misturar isso daqui, né? Não é uma operação muito fácil. Para se ter ideia, para tirar isso dessa embalagem, para jogar isso para dentro da máquina, também é dificultoso. Bom, agora nós vamos pegar um MX 1200, que é um equipamento de rotação mais baixa, tá certo? Com essa hélice que ela gira no sentido de baixo para cima, ela vai subir o material aí, tá certo? E nas operações onde você vai dar uma pequena misturada e jogar ele para dentro da máquina, né, botar ele no reservatório da máquina, essa ferramenta é particularmente muito útil, porque a máquina tem um suporte que você deita o balde e usa ele quase que para limpar o balde por dentro. Olha só, o peso do batedor, só para vocês terem uma ideia, eu não estou segurando aqui. Dá para levantar para ver, Lucas? Olha, ele não afunda. Tamanha é a resistência desse material. E imagine o seguinte, aqui se eu segurar forte aqui, se eu não segurar bem forte aqui, eu não consigo fazer nada aqui. Esse é outro grande problema, acaba que você tem que ter duas pessoas para usar a ferramenta. Se eu não segurar aqui, não bate não. E observe, ele tira todo o material, né? Quando você vai usar isso aqui para fazer a mistura já dos dois componentes na obra, a indicada não é essa hélice, tá? É uma outra hélice. Essa é justamente, como vocês podem ver, para limpar o balde, para tirar o material de dentro do balde para abastecer a máquina, tá? Lógico que lá na máquina ele vai estar deitado e ele cai para dentro do reservatório, tá bom? Mas veja, isso é uma ferramenta manual que eu indico só para pequenos trabalhos com fireproofing. Para grandes volumes,
você tem que ter uma ferramenta pneumática como é o nosso batedor lá, tá bom? Pessoal, tivemos que dar uma pausa para poder botar o batedor aqui na frente da câmera para vocês visualizarem. Então assim, vocês viram uma operação para tirar material de dentro do balde e abastecer máquina grande. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Muitas vezes as operações de aplicação de fireproofing, elas são feitas ou manualmente ou às vezes utilizando equipamento monocomponente para projetar. E você tem que misturar o material. Esse batedor é o ideal para esse tipo de operação. Por quê? Vocês viram ali que é difícil você fazer, você tem que ter duas pessoas, começa por aí, para fazer uma operação que é relativamente simples, tá? Que é bater. Então, esse batedor ele evita os acidentes de coisa, que realmente faz muita força ali. Então nós posicionamos ele aqui. Vou colocar aqui 60 PSI, ok? 60 PSI. E olha como ele faz força. Nós mexemos um pouco o componente B lá e agora a gente tem esse componente A, ele é bem antigo aqui, tá vencido desde 2013 e enfim, se bater isso aqui bate tudo. Então a gente vai ir mexendo com ele, talvez demore um pouco, mas normalmente os produtos não estão nessa condição. Normalmente os produtos que estão em uso, estão prontos para uso, eles estão bem melhor. Então nós vamos fazer aqui para demonstrar. Em alguns casos eles deixam até o componente B dentro de algum recipiente aquecido para melhorar a homogeneização. Aqui deve estar no... Aqui ele deve estar com uns 20 graus, está fazendo frio aqui esses dias. Está na pior condição possível, tá? Mas nós vamos testar assim mesmo. Vamos lá? Olha, esqueci da trava aqui, ó. Pronto, agora não tem mais perigo do bicho rodar. Mas tá aí. Bater, bate. Pessoal, agora vamos fazer a prova dos 9 aqui. O Danilo preparou um balde aqui com... pesou lá 8 kg de cada produto, 9 kg de cada produto, colocou, porque é por peso, é 1 para 1, né? E a gente vai colocar aqui aqueles produtos, mesmo com muita viscosidade, nós vamos fazer um teste de ver como que ele mistura esse batedor. Vamos lá? Dá para focar bem ali? Podemos fazer? Dá bem para ver que já está começando a ter uma coloração homogênea, mas ainda tem muita coisa para ser misturada, né? Vamos lá, vamos bater. Quase legal. Imagine fazer isso daí na mão, gente. Interessante também
Se observar que de vez em quando precisa dar uma limpada aqui na hélice, porque algum lugar que fica só na hélice aqui, ele não vai misturar adequadamente, porque olha, a coloração aqui embaixo está bem legal, só que aqui a gente tem um ponto que a hélice redonda aqui não tá legal, então precisa de vez em quando dar uma limpada aqui para a mistura ficar 100% homogênea. Espero que a luz ajude a verificar que já está bem homogêneo aí. Pessoal, é isso então, essa é a ferramenta ideal para fireproof. Muito obrigado aí. Acompanhe a gente aí nas nossas mídias sociais aí. Traga questionamentos que a gente possa ajudar, ser útil. Aí eu, Danilo, estamos aqui para ajudar no que for possível. Muito obrigado, um abraço.